Oi, eu sou a Steph e hoje eu estava pensando em algo bastante específico, mas em algo que eu acho que muitos de vocês vão talvez se identificar aqui e ali, ou pelo menos vão entender ou, sei lá, conhecer um pouco melhor sobre autistas, pelo menos sobre alguns autistas. Então, enquanto eu estava aqui crochetando essa tiara, eu notei que eu consumo muita arte o tempo inteiro. Então, enquanto eu tô fazendo uma coisa aqui, um pequeno projeto artístico, seja o que for, seja crochê, seja pintar alguma coisa, não importa. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa, eu tô ouvindo música, eu tô assistindo filme, e isso é algo que é rotineiro, é algo que eu não consigo nem imaginar a minha vida sem. Eu tô sempre lendo, sempre criando. Eu já gravei várias vezes aqui pro canal sobre essa questão da criatividade, de como ela é algo muito importante pra mim e sobre como eu tento estimular o tempo inteiro a minha criatividade. Eu confesso que várias das minhas ideias criativas são um pouco esquisitas, tipo esse cachecol que eu tô usando, que fui eu que fiz também. Eu tinha um conceito muito específico em mente quando eu escolhi esse fio. Eu queria alguma coisa que se assemelhasse a, tipo, matinhos, sabe? Musgos. Eu adoro essas coisas verdes, eu sou obcecada pela cor verde. Então, sabe, de verdade, eu não sei o que seria de mim se não fosse arte. Eu não sei se haveria lugar pra mim no mundo. Porque quando você é uma pessoa autista, já é muito difícil encontrar um lugar pra você no mundo. Tipo, eu cresci ouvindo que o mundo não girava em torno de mim. E sendo honesta com vocês, eu nunca quis que o mundo girasse em torno de mim. Eu só queria ter um ponto de conforto, eu só queria poder viver a minha vida. Igual todo mundo vive, sabe? Então, é isso. Eu me peguei refletindo muito sobre arte e eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre como a arte ela é tão importante e às vezes essencial para nós autistas. Então, gente, eu acredito que praticamente todo mundo sabe que a comunicação para pessoas autistas, ela não é algo simples, ela é algo bastante complexo, sinceramente. A maneira que a gente fala, as coisas que a gente realmente quer transmitir, e não só com as palavras, com as expressões faciais, tudo isso é muito, mas muito complexo para nós autistas. Eu confesso a vocês que a maneira que eu falo e me expresso aqui no YouTube não tem nada a ver com a forma que eu falo na vida real. Na vida real eu sou muito mais travada, a minha linguagem é muito mais desleixada. Quando eu tô gravando meu vídeo, por mais que eu seja honesta, por mais que eu esteja falando de coração as coisas que eu falo, eu sinto que eu tô meio que atuando, sabe? Eu tô numa personagem. Eu sinto que aqui eu sou muito mais intelectual, eu sei me comunicar muito melhor, controlar a minha voz muito melhor. E eu diria que até virou uma habilidade mesmo minha de controlar a minha voz melhor. Tanto que eu decidi até trabalhar um pouco também com audiobook, justamente por isso. Eu faço muita coisa, gente. Sério, eu sou uma mestra autônoma, eu tô sempre fazendo muitas coisas aleatórias, sempre nesse ramo mais artístico, mas a questão do audiobook é algo que eu tô fazendo mais por hobby do que como um trabalho, então eu decidi fazer isso de uma maneira um pouco mais lenta, mas é isso, sabe? Eu manipulo muito a minha voz, virou uma habilidade. É para vocês terem noção de como a comunicação realmente é complexa. E para muitos autistas, a arte é uma forma de se comunicar também. Existem autistas que às vezes não são verbais, mas que conseguem se comunicar através de fontes artísticas. E podem ser vários tipos diferentes, desde arte de desenho, a música. Às vezes a gente não consegue falar para alguém ou descrever alguma coisa, só que aí você pega um tipo de mídia específico que você se identifique, pode ser música, o que for, tá? Você pega aquilo e através daquilo você consegue dizer algo que nem sempre você consegue com palavras. E eu vou falar uma coisa pra vocês, a arte foi o que fez com que eu me conectasse muito mais com as pessoas, com que eu pudesse socializar muito mais. O que fez com que eu, de fato, conhecesse o mundo e as pessoas foi a arte. Na época que eu era mais desenhista, eu tinha um perfil dedicado e ele era um perfil mais internacional. Então eu conheci pessoas de vários lugares do mundo através da arte.
E eu digo pra vocês que isso foi, assim, extremamente importante pra mim, porque eu aprendi muitas coisas, eu passei a me comunicar muito melhor. E aí, alguns anos depois, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu também conheci muitas pessoas, e eu vou dizer pra vocês, a maior parte são autistas. Os autistas se atraem demais, de verdade mesmo. Praticamente todos os meus amigos são autistas. Se não são autistas, eles são neurodivergentes de outra forma. Então, é muito interessante isso, como a arte consegue ser um meio para a gente se encontrar, se conectar e poder finalmente socializar, talvez, de uma maneira diferente do que as pessoas esperam. Eu acredito que diferentes tipos de autistas, porque assim, tem alguns autistas que eles são mais para a área de biologia, outros para a área de mais matemática. Todo mundo tem, digamos assim, um foco especial, um interesse especial. Alguns às vezes não tem tantos, mas é muito comum que a gente se encontre em alguns nichos. E eu acredito que para autistas de diferentes nichos, eles também vão se encontrar de alguma forma. Eu quero dizer para vocês que, diferente do que muitas pessoas pensam, eu não sou o que é chamado de uma autista leve. Eu, na verdade, sou uma autista moderada. Eu vou ser mais honesta ainda, esses termos me deixam bastante confusa, eu não consigo entender o que define uma pessoa como uma autista leve, moderado, severo. Para mim, esses termos são confusos. Eu consigo entender melhor essa questão de suporte, né? Mas sendo muito honesta, tudo ainda me deixa muito confusa, porque eu tenho algumas dificuldades que às vezes uma pessoa que é considerada autista severa não tem, e vice-versa. Então, nossa, como é complexo, porque quem eu me apresento aqui na internet, que é uma pessoa muito mais controlada, muito mais assim, calma, nem sempre é quem eu sou na vida real também. E às vezes eu tenho crises muito intensas, sabe? Que ninguém sabe que eu tenho, só as pessoas que realmente são próximas de mim. E eu posso dizer pra vocês que a arte me ajudou até nisso. Eu tenho músicas que me trazem um conforto absurdo. Eu tenho imagens que me trazem conforto absurdo. Se eu for no meu Pinterest agora, vão ter, tipo, minhas pastinhas com fotos que me trazem muito conforto. Eu gosto muito de ficar vendo fotos de natureza pra me acalmar. E isso é pra vocês terem uma noção de que tudo é muito mais complicado do que a gente pensa. Tem algumas pessoas que até se irritam um pouco quando eu digo isso, de que as coisas são muito mais complicadas do que a gente pensa, muito mais complexas do que a gente pensa, mas de fato elas são, então eu vou continuar falando isso. Às vezes, quando eu falo sobre essas coisas aqui na internet, sobre arte, sobre momentos em que eu fui absurdamente obcecada por cinema a ponto de ver, tipo, 3 filmes ou mais por dia, tem algumas pessoas que dizem que eu sou um pouco performática. Eu detesto todo esse negócio de performático. Eu acho que, principalmente para nós autistas, é ainda mais irritante, porque quando eu digo pra vocês que eu tenho um hobby aqui, isso é extremamente genuíno, sabe? Essas coisas eu fazia muito antes de eu expor elas na internet, antes de eu ter qualquer rede social onde eu pudesse falar sobre elas. Então, quando eu digo pra vocês que eu tenho algumas obsessões, é de verdade, gente, tá? E eu sei que pra quem não é neurodivergente ou pra quem não tem interesse por essas coisas pode soar às vezes ridículo, mas eu juro pra vocês que pra mim não é ridículo. Então, eu acho muito interessante isso, e eu também acho muito interessante que as pessoas têm às vezes uma dificuldade de, tipo, acreditar que alguém pode ter interesses tão específicos e tão intensos por coisas que às vezes ninguém tem, tipo o meu interesse pela cor verde e por coisas de natureza, sabe? E nossa, essas coisas me inspiram tanto, gente, tipo, vocês não imaginam a quantidade de coisas artísticas que eu já fiz em torno disso. E bem, eu acho que é isso, eu já falei muita abobrinha por hoje. Eu gostaria de saber as experiências de vocês em torno disso, com as coisas que vocês se conectam, mesmo que não sejam necessariamente com arte. E se vocês também têm interesses muito específicos, se a arte ajudou vocês a se comunicar melhor, assim como foi pra mim. Eu me interesso muito por esse assunto, de verdade mesmo, e eu acho que é um tema interessante da gente conversar um pouco sobre. E é isso. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo.
Só queria dizer que eu vou começar a vender algumas peças de crochê, caso vocês tenham interesse. Eu vou deixar o link no meu Tap Link, que sempre fica na descrição dos vídeos, mas no meu Instagram eu também deixei destacado lá, tá? Então toda vez que eu colocar alguma coisa nova na minha lojinha, eu vou avisar pra vocês. É algo que eu não sei por quanto tempo eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu estou precisando de uma ajudinha financeira, não vou mentir pra vocês. E o crochê tem sido algo que me diverte, me, sabe, distrai a cabeça de verdade. Então, como muitas pessoas acabaram tendo interesse por algumas das minhas criações, eu achei que seria interessante vender, e vou colocar num preço bastante acessível. Mas enfim, chega de enrolação, novamente muito obrigada, e vejo vocês no próximo vídeo.